Olá a todos, amigos e amigas do nosso canal Fé Sem Política, sejam todos bem-vindos para participar de mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Alan Rogério Gomes, nós usamos esse canal para partilhar da nossa fé, da nossa esperança, da nossa caridade cristã, sobretudo católica, de nós católicos. Queria agradecer quem se inscreveu, quem comenta no nosso canal, quem partilha também os vídeos, na intenção do crescimento, gente, crescimento da nossa fé aí, tá bom? Se vocês quiserem algum vídeo diferente, algum tema, pode colocar aí na descrição, que com a graça de Deus a gente vai tratar. Hoje nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo. Nós já falamos sobre o sacramento do crisma, sobre os carismas do Espírito Santo, os dons extraordinários. Já falamos sobre o dom maior, que é lógica abaixo da caridade, que é o dom da profecia, E falamos também sobre como distinguir o verdadeiro do falso profeta. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade, falando sobre o Espírito Santo, com uma pergunta: existe algum pecado sem perdão? E o que quer dizer, o que Jesus quis dizer quando ele falou sobre o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado? O que será que Jesus quis dizer? Então, primeiro, quando a gente trata desse assunto, que é um assunto delicado, é a gente recordar aquelas passagens da Escritura que afirmam que Deus quer a salvação de todos. Deus não quer que ninguém se condene, que ninguém seja condenado, que ninguém se afaste dele. João 3,16 fala que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. Então, esse Deus que ama tanto o mundo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, afirma categoricamente: Deus quer que todos os homens sejam salvos, ou que se salvem. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessas passagens existem muitas outras, tanto do Antigo e principalmente do Novo Testamento, que fala que Deus quer salvar a todos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando se fala desse pecado contra o Espírito Santo é esse contexto que Jesus tem. Jesus é Deus, Jesus quer a salvação de todos. O texto que fala dessa blasfêmia contra o Espírito Santo é Mateus 12, 31 e 32. Todo pecado, diz lá, e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E aquele que falar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas a quem falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Então, blasfemar é um pecado contra o Espírito Santo. O que é esse pecado contra o Espírito Santo? Então, como eu disse, primeiro a gente tem que ter em mente assim, para a gente entender o que é esse pecado contra o Espírito Santo, a gente tem que entender que a salvação, ela aconteceu de forma objetiva e ela acontece ainda hoje, no hoje da nossa história, da nossa vida, de sempre, de forma subjetiva. Então, o que é isso? De forma objetiva, foi realizada por Jesus na cruz, essa salvação, no mistério pascal, na sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Então, a salvação foi um fato histórico, passado e definitivo. Já fomos salvos por Jesus Cristo. Então, na cruz do Calvário, no derramamento de sangue de Cristo, a tradição e a Sagrada Escritura nos ensinam, Ele doou a sua vida. Jesus mesmo fala quando ele institui a Eucaristia, Esse é o sangue da aliança que será derramado em favor de muitos, E esse muitos aí quer dizer todos. Então,
no mistério pascal de Cristo, nós já fomos salvos. Então, essa salvação, ela é objetiva, ela já aconteceu, é um fato histórico, passado e definitivo. Primeiro ponto. E a salvação também é subjetiva. O que é subjetiva? É de cada um, é individual, é a concretização daquela salvação objetiva. Então, quem subjetiva, quem aplica, né, aquela redenção, salvação objetiva de Cristo, que é um fato histórico, passado e definitivo, em nós é o Espírito Santo, em mim é o Espírito Santo, em você. Entendeu? Então, existe um fato histórico passado e definitivo, mas quem subjetiva aquele fato, aquela salvação do Calvário, em mim, é o Espírito Santo. Então, é a obra do Filho e do Espírito Santo. É lógico que a gente está falando aqui de uma forma pedagógica, mas como católicos, como cristãos, a gente já sabe que toda a Trindade está envolvida, empenhada na salvação do ser humano, né? O Pai envia seu Filho e envia o Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus Cristo também envia, o Filho também envia o Espírito, e assim a missão conjunta da Trindade, né? Conforme João 1,12, se a gente ler lá João 1,12, o apóstolo João, o evangelista João vai falar que a todos aqueles que receberem esse Filho de Deus que se manifestou, né, que se fez carne, Deus deu o poder de se tornarem seus filhos, né, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus, desculpa. E João 20:31, no finalzinho do Evangelho de São João, ele vai dizer que essas perícopes, né, essas passagens foram escritas, Jesus fez muita coisa, mas estas coisas que eu escrevi, que aquele apóstolo, ele se refere a João, ali talvez é um discípulo de João falando, essas coisas que ele escreveu foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo e crendo tenhais a vida em seu nome. Então, ter a vida em nome de Jesus, a vida eterna, é necessário crer primeiro, ok? Então, vamos guardando essas coisas. E o concílio, então, pegando essas duas passagens do Evangelho de João e o concílio de Trento, Deus não passa régua. O concílio de Trento e a Sagrada Escritura vai falar que Deus não passa régua e salva todo mundo, mesmo contra a vontade das pessoas. Então, Deus respeita a liberdade de cada um. Essa inclusive, é uma heresia, né? Que a igreja condena, que é a tal da apocatástase, né? É como se Deus obriga todo mundo a ser salvo, vai salvar todo mundo, mesmo quem não queira ser salvo. Então, essa é a heresia da apocatástase condenada pela Igreja Católica. Mas aquela salvação e remissão dos pecados objetiva só acontece em quem acolhe. Então, Deus não passa o rodo, Deus não obriga ninguém a ser salvo, mas só acontece em quem acolhe, em quem recebe, em quem crê em Jesus Cristo. Ou seja, se subjetiva e concretiza aquela salvação de Jesus Cristo no Calvário, aquela salvação objetiva, só se subjetiva e concretiza respeitando a liberdade do ser humano. Vamos ver o que diz o Concílio de Trento? Abre aspas, no número 1523 do Denzinger. Ora, se bem que ele tenha morrido por todos, 2 Coríntios 5,15, contudo, não todos recebem o benefício da sua morte, mas somente aqueles a quem é comunicado o mérito da sua paixão. Então aqui já fala, não todos recebem o benefício da sua morte, mas somente aqueles a quem é comunicado o mérito da sua paixão, né? E continua, os homens, se não renascessem em Cristo, não poderiam jamais ser justificados. Então, olha só, se não renascerem em Cristo, não poderiam jamais ser justificados. Isso Jesus fala, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E lá no capítulo 3 ele fala para Nicodemos também, né? Em verdade eu te digo, quem não nascer da água do Espírito não entrará no reino dos céus. Ele está falando quem não nascer. E quem nascer, lógico, vai ter o reino dos céus. Então,
Existe o fato que Deus quer a salvação de todos, existe o fato histórico, passado e definitivo da redenção realizada na cruz, e existe o fato subjetivo hoje oferecido pelo Espírito Santo a nós da salvação, e isso depende da nossa, adesão para que essa redenção seja comunicada a nós. Essa força de salvação da paixão seja comunicada a nós. E depois o Concílio de Trento vai continuar no número 1530 do Denzinger, falando que esses méritos da paixão de Cristo são aplicados a nós, então essa salvação objetiva é aplicada a nós de forma subjetiva pelo Espírito Santo. Então, abre aspas. Embora ninguém possa ser justo senão pela comunicação dos méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, no entanto, a justificação do ímpio se produz quando, e somente quando, por mérito da mesma Santíssima Paixão, o amor de Deus é difundido mediante o Espírito Santo nos corações. Citando aqui Romanos 5,5. Daqueles que são justificados e a eles se torna inerente. Então, o amor de Deus testemunhado na cruz de Cristo é difundido em nós pelo Espírito Santo, ok? Então, para o Catecismo da Igreja Católica, o Novo Catecismo de São João Paulo II, no número 1864, vai falar também desse pecado contra o Espírito Santo. Fala assim, não há limites para a misericórdia de Deus, mas quem recusa deliberadamente receber a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Tal endurecimento pode levar à impenitência final da pessoa, ao endurecimento, ao não arrependimento até a morte e à perdição eterna. Olha só que grave, né? Outras formas também que o Catecismo da Igreja Católica coloca, que são paralelas, que são aí correlatas, vamos dizer assim, da blasfêmia contra o Espírito Santo, são os pecados contra a esperança, chamados pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Então, o que é a esperança cristã? Para nós cristãos, o que é a esperança? Não é nenhuma utopia, não é nada disso, é uma esperança. Quando Deus se revela, vai dizer o Catecismo no número 2090, você pode pegar lá. Abre aspas, quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao amor divino pelas suas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dará a capacidade de, por sua vez, o amar e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. Então, a esperança é essa expectativa confiante, continua o Catecismo, da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o receio de ofender o amor de Deus e provocar o castigo. Então, o fato é que a misericórdia de Deus se aproxima a nós através de Jesus Cristo e nós devemos crer e esperar que Deus nos dará essa força, Deus nos dará as condições de chegarmos à vida eterna. Temos que esperar. Então, essa é a esperança cristã, dada pelo Espírito Santo em nós. O desespero, pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal. Está lá no Catecismo da Igreja também, no número 2091, na sequência. Os socorros para atingir, então deixa de esperar de Deus a sua salvação, os socorros para atingir aquela salvação e o perdão dos seus pecados. Então o desespero opõe-se à bondade de Deus e à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Então o desespero é uma ofensa contra a misericórdia e contra a bondade de Deus, porque eu não espero mais, eu caio no desespero, então eu não espero mais a misericórdia, eu não espero mais a bondade, eu deixo de esperar em Deus, Eu ofendo a Deus com isso. Eu não espero mais que eu seja perdoado. Então a pessoa entra em desespero. Então é um pecado contra o Espírito Santo também. Continuar nessa atitude de desespero. E o contrário é presunção.
Então, são duas espécies de presunção. Então, o homem presume de suas próprias capacidades, esperando que vai se salvar sem a ajuda do alto. E o outro tipo de presunção é presumir da onipotência ou misericórdia divina, esperando o perdão sem se arrepender, sem se converter, e a glória sem merecer. Então, primeiro o homem se vangloria das suas capacidades. Não, eu não preciso de Deus, eu me salvo sozinho. Seria mais ou menos uma concepção do espiritismo, né? Que o homem se salva por si só. Não existe um Deus, não existe um Salvador que nos resgata. Mas eu me salvo por mim mesmo. Então, essa é uma presunção. E o segundo tipo de presunção é aquela que presume da onipotência e da misericórdia divina. Ah, não, a misericórdia de Deus é infinita. A bondade de Deus é eterna. Então, eu posso pecar, posso fazer o que quiser, né? Não preciso me arrepender, me converter. Eu vou chegar lá de qualquer jeito. Só que não. Isso é uma presunção e é um pecado correlato. É um pecado contra o Espírito Santo. Se a pessoa continuar nessa atitude, ela está pecando contra o Espírito Santo. O meio termo, o equilíbrio, vamos dizer assim, está em Isaías 30:15, né? Isaías fala uma passagem bem bonita, fala assim, é na conversão e na calma que está a vossa salvação. Então ele usa duas palavras. A conversão, então é preciso converter-se, né? Se arrepender dos pecados. E na calma, mas sem desespero, né? Sem autoacusação, sem ficar se autocondenando. Só Deus é que pode nos julgar. Tem uma passagem que Paulo fala, nem eu julgo a mim mesmo, o Senhor é o meu juiz. Então o segredo é esse equilíbrio, nem presumir da bondade e da misericórdia divina e achar que vai ser salvo de qualquer jeito, né? Não precisa se arrepender, e nem 80, se desesperar, né? Não, agora eu já estou condenado, não adianta, nunca vou ser salvo. Nem 8 e nem 80. O que o Espírito Santo traz a nós é o equilíbrio, né? A conversão e a calma, operadas pelo amor de Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo Espírito Santo em nós. Tá bom? Então, como que nós vamos entender esse pecado imperdoável, né, contra o Espírito Santo? Tomás de Aquino fala assim que abre aspas aqui, é imperdoável por sua própria natureza esse pecado, porque exclui aqueles elementos graças aos quais é concedida a remissão dos pecados. Então, o que não é? Não consiste em palavras, né? Não consiste em ofender o Espírito Santo com palavras somente, né? Se trata mais de uma atitude. Então, do que se trata? Vai dizer o Papa João Paulo II, na encíclica Dominum et Vivificantem, que ele escreveu em 1986, o Santo Padre Papa João Paulo II. Ele escreveu que é recusar essa salvação objetiva ao rejeitar a subjetiva. E ele fala ainda mais, é recusar o sangue e o Espírito. Que sangue? O sangue que nos redimiu, que nos lavou no Calvário, e o Espírito Santo que vem a nós para subjetivar, para aplicar, para concretizar na nossa vida essa salvação de Jesus Cristo, né? Então é essa recusa de aceitar a salvação de Deus, que Deus oferece ao homem mediante o mesmo Espírito, agindo por força do sacrifício da cruz. Então o Espírito Santo veio convencer a respeito do pecado. O Espírito Santo veio convencer-nos a respeito do pecado, vai dizer João 16:8. E essa vinda se efetuou no mistério da Páscoa, em união com o poder redentor do sangue. Então o Espírito e o sangue, né? O Espírito Santo e o sangue de Jesus, agindo juntos para operar a nossa salvação. Então quando eu recuso isso, quando eu não aceito essa salvação oferecida por Deus de forma gratuita, eu estou pecando contra o Espírito Santo, né? Então, rejeitar o Espírito e o sangue é permanecer nas obras mortas, para usar o termo, né, aqui bíblico. E o Espírito Santo não permanece em quem permanece nas obras mortas,
da carne, né? É uma recusa radical. Esse pecado contra o Espírito Santo é uma recusa radical de aceitar essa remissão que Jesus Cristo nos trouxe, né? O que mais que a gente pode colocar aqui? Então, quem não se arrepende não é redimido, continua o Papa. E aqui essa sequência que eu estou falando, tudo vem lá do Papa João Paulo II. Então, essa não remissão, o fato de Deus não nos remir, não remir a pessoa que peca contra o Espírito, está ligada como a sua causa à não penitência, isto é, a recusa radical a converter-se. Então, esse é o pecado maior, se recusar a converter-se. É a não penitência, né? É a não conversão, é o não arrependimento. Então, a pessoa se recusa radicalmente as fontes da redenção. Estas, porém, permanecem sempre abertas na economia da salvação, na qual se realiza a missão do Espírito Santo. Então, é preciso ficar bem claro isso. Sempre estão abertas as portas da misericórdia, os braços do Pai estão sempre abertos. O Pai espera, vai dizer Lucas 15, né? O evangelista Lucas vai falar no capítulo 15 lá, do filho pródigo, do Pai misericordioso. Deus Pai está esperando, sempre de braços abertos. Então, as fontes da redenção estão sempre abertas para a salvação do ser humano. E é nesse mistério, né, nesse contexto da economia da salvação, que se realiza a missão do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não existe somente para vir aqui condenar quem está pensando e às vezes até blasfemando por palavras e tal. Não, as fontes da misericórdia continuam abertas. O Espírito Santo é um da Trindade, ele está aqui para salvar. É Deus que quer a salvação de todos. Esse Deus é o Deus trinitário, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que a pessoa, quando ela vai rejeitando isso, quando ela vai recusando o mistério de salvação de Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, ela está rejeitando essa economia da salvação, onde se realiza a missão do Espírito Santo. Dá para entender? Então, esse é o contexto. Então, a blasfêmia consiste em perseverar no mal e em qualquer pecado, né? Aí a gente pode perguntar assim, mas tem um pecado assim específico que a gente faz contra o Espírito Santo? É qualquer pecado. Olha o que o Papa vai dizer, né? Ele continua falando aqui, citações do Papa João Paulo II, Santo João Paulo II. Ele, o Espírito Santo, completa nas almas humanas a obra da redenção. Ele completa em nós aquela obra da redenção, operada por Cristo, distribuindo seus frutos. Ora, a blasfêmia contra o mesmo Espírito Santo é o pecado cometido pelo homem que reivindica o seu pretenso direito de perseverar no mal, em qualquer pecado, e recusa, por isso mesmo, a redenção. Então é o homem que se sente no direito. Não, eu tenho o direito de continuar nesse meu pecadinho ou nesse meu pecadão. Não importa qual seja, olha o que o Papa está dizendo. Isso é importante que fique claro para a gente. Então, qualquer pecado a que a gente se apegue, qualquer pecado, ele pode nos levar a essa impenitência final, a essa perdição eterna. Qualquer pecado. Um pecado de estimação, um pecado grande ou um pecado pequeno. Mas se a gente se apega àquele pecado, se a gente se acha no direito de não se arrepender dele, se a gente se acha no direito de perseverar naquele mal, naquele pecado, pecadinho, pecadão, qualquer que for o pecado, nós estamos recusando a redenção. É porque a gente tem que entender assim, a gente tem que se arrepender de todos os nossos pecados, de todos, são todos. No céu não vai ter assim, você pode entrar no céu com esse pecadinho, não tem problema. Você pode se arrepender de todos os outros, mas com esse pecadinho que é mais ou menos, você pode entrar. Não existe isso. No céu não existe pecado. No mundo de Deus, né, na vida eterna, não existe essa situação de pecado. Então, qualquer pecado que eu me sinto no direito de perseverar nele e de não me arrepender, isso é o pecado contra o Espírito Santo.
porque eu estou recusando a ação do Espírito Santo ali. Eu estou recusando a salvação, a redenção de Deus ali, operada uma vez por todas na cruz. Então isso é muito sério, né, gente? Então veja, qual que é a situação do homem? Aí continua citando o Papa, né? Qual que é a situação do homem que rejeita essa conversão, essa ação do Espírito? Aí o Papa vai enumerar várias consequências, né? Qual que é a situação que a pessoa vai ficando quando ela persiste no mal, ela persevera no mal, ela não quer se converter dos seus pecados ou de qualquer pecado, de um pecado que seja. Então é o fechamento no pecado, a pessoa se fecha. A primeira consequência, fica impossível da parte da pessoa a conversão. Ela considera não importante para a sua vida. Então, para ela, a conversão, a mudança, a remissão dos pecados é uma coisa secundária. Então, a pessoa vive como se não precisasse de Deus, como se não precisasse de perdão. Olha só, é o fechamento no pecado. Isso é terrível. A segunda consequência é uma situação de ruína espiritual. A pessoa vai caindo num buraco cada vez mais negro, cada vez mais fundo. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não permite o homem sair da prisão em que ele próprio se fechou. Olha que grave. Ele causa a ruína espiritual dele. Ele próprio se fechou ali e não consegue sair. Terceira consequência, resistência interior ou consciência impermeável. O que é isso? A ação do Espírito da Verdade, que tende ao salvífico convencer quanto ao pecado. Então o Espírito Santo vem para convencer contra o pecado, quanto ao pecado, em relação ao pecado. Então encontra no homem que está nessa situação uma resistência interior. Então o Espírito vem para revelar sobre o pecado, convencer contra o pecado, mas a pessoa está naquela resistência interior. Ele está numa espécie de impermeabilidade da consciência. Então ele é como se fosse um material que não entra água. Ele é impermeável, como esse copo, né? Esse copo não entra água. Ele tem água lá dentro, mas ele não sai essa água e também não entra. Então ele fica impermeável, ele fica duro. A consciência dele, vamos supor que esse copo é a consciência dele. Então, a consciência dele não permite ao Espírito Santo convencer sobre aquele pecado dele. De tanto que ele persevera no mal e ele acha que ele não precisa de redenção, isso é complicado. E a dureza de coração é a quarta consequência, né? Um estado de alma que se diria endurecido em razão de uma escolha livre. É um termo bíblico, né? A dureza de coração, né? É aquilo que a Sagrada Escritura repetidamente designa como dureza de coração. A pessoa fica dura, fica insensível, fica impermeável, fica resistente. Complicado, né, gente? Aí o Papa, já na sua época, lá em 1986, cita um exemplo, né? Fala, mas tem algum exemplo, assim, de pecado contra o Espírito Santo? É duro dizer isso, mas tem um exemplo. Aqui e aí eu me coloco, né? Eu acho que, no meu entender, ainda continua essa atitude que eu vou falar, que é a perda do sentido do pecado. Então, o Papa João Paulo II, citando o Papa Pio XII lá atrás, o Papa Pio XII fala que o pecado do século é a perda do sentido do próprio pecado. E essa perda vai de par com a perda do sentido de Deus. Então, a perda de sentido do pecado, nada é pecado, eu não sei o que é pecado, não existe pecado, caminha junto com a perda do sentido de Deus. Deus não existe, eu não preciso de Deus, a ciência resolve tudo, o homem resolve tudo. Então, se eu perco o sentido de Deus,
eu perco o sentido de pecado. E vice-versa, se eu perco o sentido do pecado, eu perco o sentido de Deus. Então, esse é um exemplo de pecado contra o Espírito Santo, que é um mal do século. Papa Pio XII e o Santo Padre Papa João Paulo II fala, né? Então vamos pedir a Deus. Então isso é o pecado contra o Espírito Santo. Eu espero que tenha ficado claro que assim, não são palavras, né? Não é o fato de uma pessoa ter falado alguma vez contra o Espírito Santo, alguma brincadeira, alguma coisa contra o Espírito Santo, que ele já está condenado eternamente. Não é isso. Mas é o fato dela ir se fechando, da pessoa ir se fechando, resistindo à graça, resistindo à conversão, não quer se arrepender, acha que Deus não tem importância, acha que não tem problema viver no pecado, perdeu o sentido do pecado, não sabe o que é o bem, não sabe o que é o mal, ou o mal é um bem e o bem se torna mal. Então hoje tem muito isso nos nossos dias. E isso está levando as pessoas ao endurecimento, à resistência interior, à ruína espiritual. Depois estão todos doentes aí, né? Muita gente doente espiritualmente, no desespero, desesperadas. Aí vem o problema da depressão, vem o problema do suicídio, vem tantos outros problemas, né? Desintegração familiar, querendo destruir a família, destruir o ser humano. Aí são a favor do aborto, da eutanásia, dos pecados, porque se perdeu o sentido do pecado, nada se é pecado mais, não existe pecado. Tanto fez como tanto faz. A anarquia é o correto, né? Então, gente, é grave isso. Só que aí o Papa termina falando, quando ele fala do Espírito Santo, e eu gostaria de rezar junto com o Papa e pedir a intercessão dele, São João Paulo II, por nós, né? Ele fala assim, olha que bonito, é por isso que a igreja não cessa de implorar a Deus a graça de que não venha a faltar nunca a retidão das consciências humanas. Então a igreja pede isso, que não falta nunca a retidão da consciência humana. Que os homens saibam o que é pecado, o que é certo, o que é errado. Não percam o sentido de Deus, não percam o sentido do pecado. Que não se embote, a igreja reza para que não se embote a sua sensibilidade, a sensibilidade do homem, sã diante do bem e do mal. A igreja implora que o perigoso pecado contra o Espírito Santo ceda o lugar, dê lugar a uma santa disponibilidade para aceitar a missão do Consolador, a missão do Espírito Santo, quando ele vier ao mundo para convencer o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Consolador, e dá-nos esta santa disponibilidade para aceitarmos a tua missão, para aceitarmos o Senhor agindo no nosso coração, na nossa consciência. Toca a nossa consciência, Senhor, e dá-nos a graça de saber distinguir o que é o bem, o que é o mal, o que é o pecado, o que é o correto, o que é a graça, o que é a desgraça. Dá-nos a graça, Senhor, de ter um coração grande, um coração aberto para a tua ação em nós e através de nós, Senhor. Que nós jamais rejeitemos, que nós jamais endureçamos o nosso coração, que nós jamais tenhamos essa consciência impermeável, que nós jamais caiamos nessa ruína espiritual, que nós jamais ficamos fechados no pecado, em qualquer pecado, Senhor, pecado grande ou pecado pequeno. Que nenhum pecado tenha morada em nós, Senhor, mas que nós entregamos a Ti os nossos pecados. Nós Te pedimos perdão dos nossos pecados, de pensamentos, palavras, atos e omissões. Nós Te pedimos perdão, Senhor. Tende piedade de nós. Cristo Jesus, que por nós morrestes na cruz, tende misericórdia de nós. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, que enviastes o vosso Filho e o Espírito Santo, tende piedade de nós. Dai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Dai-nos, Senhor, a graça da conversão e da calma, a graça da vossa salvação. Isto pedimos e esperamos
por meio de vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Continuemos assim pedindo a graça da salvação, da conversão e da vida eterna. Porque nós queremos estar lá juntos, né, irmãos? Juntos uns aos outros, com nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a Virgem Maria, com São João Paulo II, Papa Pio XII, toda a Igreja Celeste. Há poucos dias celebramos os finados e depois a Igreja Celeste, todos os santos. Nós queremos estar lá, na glória com o Senhor, e que nenhum pecado nos impeça disso, mas que o Senhor nos dê essa graça. Amém. Um abraço no coração de todos.